Hoje, vamos tomar um tempo para estudar as palavras de Deus com o tema O Chamado de Deus. Quando nós somos chamados por Deus, nós nos preocupamos com muitas coisas. Quando Moisés foi chamado, ele pensou: já que sou pesado de boca e pesado de língua, eu poderia guiar os israelitas para fora do Egito e guiá-los com segurança à terra de Canaã? Ele ficou muito preocupado. Quando Deus chamou Gideão para salvar os israelitas da opressão dos midianitas, Gideão também ficou muito preocupado, pensando: minha família é a mais pobre em Israel, e eu o menor na casa de meu pai. Então, como posso realizar a obra que acabou de me mandar? Quando as pessoas forem chamadas por Deus, a maioria pensa primeiro em suas habilidades. Eu tenho de ser bom nisso e naquilo. Pensam que podem fazer a obra de Deus quando são boas em muitas coisas. Contudo, com o chamado de Deus, se nós fizermos as coisas dependendo somente de Deus, nós poderemos ter todas as obras incríveis registradas na Bíblia, como Moisés, Josué e Gideão fizeram. O poder de realizar essas obras depende da fé. Se nós realizarmos a tarefa dada por Deus, crendo que Deus nos chamou e nos ordenou fazer essa obra, nós certamente alcançaremos resultados incríveis, além da nossa imaginação. No início, Gideão era tímido, ainda que Deus o tenha chamado. Quando ele olhou para si, ele se sentiu tão inútil. Como uma pessoa como eu pode derrotar uma nação tão poderosa como a dos midianitas e salvar os israelitas da sua opressão? Calculando com a sua habilidade, a tarefa parecia impossível. Foi o mesmo com Moisés. Ele foi chamado por Deus enquanto cuidava do rebanho por 40 anos em Midian. Quando Deus disse: vai e salva todo o teu povo do Egito, a primeira palavra que saiu da boca de Moisés foi uma desculpa. Ah, Senhor, eu sou pesado de boca e pesado de língua. Eu nunca fui eloquente. Como eu posso lidar com Faraó e tirar de suas mãos os israelitas? Ele falou a Deus com essa timidez. Então Deus disse: eu não disse que serei eu contigo? Eu te ajudarei. Mesmo assim, Moisés ainda se preocupava com muitas coisas. Eu realmente poderei fazer isso? Moisés estava procurando por desculpas. Conhecendo o seu coração, Deus mostrou a ele algumas maravilhas. O que é isso na tua mão? Um bordão? Ele respondeu. Joga-o no chão. Quando Moisés o jogou no chão, isso se tornou uma serpente. Então, Deus disse: pega-lhe pela cauda. Quando Moisés pegou a cauda da serpente, isso voltou a ser um bordão. Agora mostro a prova de que eu estou contigo, mas tu ainda não crês em mim? Pessoal, agora nós estamos sendo enviados por Deus a todas as nações do mundo. De acordo com o Evangelho de Mateus, capítulo 28, o que Deus nos disse? Ide e fazei discípulos de todas as nações. Deus já nos deu as habilidades para fazer discípulos de todas as nações, mas nós nos preocupamos, olhando para nós mesmos. Ah, eu não posso falar aquele idioma. Eu não sou habilidoso nisso e naquilo. Ao invés de pensar no fato de que Deus nos chamou
nós somente focamos nas nossas próprias habilidades. Nesta situação, nosso Evangelho não pode deixar de desacelerar. Nós somos chamados por Deus. Já que Deus nos diz para ir e fazer discípulos de todas as nações, nós somente precisamos ir e fazer discípulos. Deus nos diz para batizar pessoas no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, batizemos elas. Deus nos diz para ensiná-las tudo o que nos ordenou, ensinemos elas. Deus nos diz para fazê-las obedecerem a todos os seus mandamentos, façamos isso. Contudo, nós, erroneamente, pensamos que todas essas habilidades saem de nós. Quando os 300 guerreiros lutaram contra 135.000 midianitas, Gideão derrotou-os com seu próprio poder? Nunca. Por isso Deus disse, eu te ajudarei, eu estarei contigo. Eu não estou te pedindo para derrotar os midianitas com tua habilidade. Eu os derrotarei com meu poder. Quem estava lá entre Deus e o inimigo? Deus colocou o homem chamado Gideão e fez com que sua obra fosse feita através das mãos de Gideão. Se Gideão sozinho tivesse tentado, ele teria conseguido a vitória? Mesmo se Gideão e seus homens tivessem ido com as tochas escondidas nos cântaros e, quebrando os cântaros e levantando as tochas ao alto, poderiam vencer? Isso é absurdo. Quem os ajudou a ganhar essa vitória? Deus disse, eu te ajudarei. Assim, não vamos temer por fatores externos. Não vamos temer ou ficar perturbados. Vamos pensar somente no nosso Deus. Já que Deus nos disse para evangelizar a todas as pessoas, somente pensemos em pregar para elas. Desde que tenhamos essa fé, Deus certamente trará grandes mudanças pelo Espírito Santo. Contudo, Gideão disse, Senhor, eu sou o menor da casa mais pobre. Como eu posso derrotar aquele vasto exército dos midianitas? Deus respondeu, que pena, Gideão. Eu não te pedi para lutar sozinho. Eu não te disse que eu te ajudarei a ganhar a vitória? Vejamos essa cena e tenhamos a mente de realizar a vontade de Deus sem hesitação, quando Deus nos chama. Vejamos desde o livro dos Juízes, capítulo 6, versículo 11. Então, veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofrá, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão, ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora, o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então, se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? E ele lhe disse, ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Ai, Senhor meu, eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, dentre as 12 tribos de Israel. Gideão acrescentou, eu sou o menor da minha casa. Eu não tenho habilidades nem força. Deus respondeu, já que eu estou contigo, não te preocupes. Ferirás os midianitas como se fossem um só homem.
Quando nós somos chamados por Deus, nós hesitamos de alguma forma. Agora, nós estamos no ponto profético onde todos os filhos de Sião, ao redor do mundo, devem se levantar e gritar todos juntos. Mas hesitam e balançam com medo. Sabem por quê? Porque pensam, eu realmente posso fazer isso? Pessoal, ainda que muitas vezes a Bíblia nos diga que não somos nós que fazemos isso, nós parecemos não entender bem as palavras. Não somos nós que fazemos a obra. Quem faz? Deus disse, já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Quando Gideão disse, Senhor, eu sou de Manassés, a tribo mais pobre de Israel, e eu sou o menor da minha casa, Deus sentiu tanta pena. Deus disse, eu não te escolhi por causa da base da tua família, nem te escolhi por causa das tuas qualificações. Eu mesmo salvarei os israelitas da mão dos midianitas através de ti. Porém, a fé de Gideão faltava uma parte. Por isso, ele rogou a Deus, por favor, me mostra um milagre que pode provar que você é Deus, que está realizando essa obra. Deus mostrou alguns milagres a Gideão. Somente então, Gideão ficou encorajado com convicção e se preparou para lutar contra os midianitas. Pessoal, quando se trata dos guerreiros de Gideão, nós pensamos que sua fé era grande. Contudo, quando Gideão foi chamado por Deus, ele também hesitou dessa maneira. Hoje em dia, quando pensamos sobre esta aldeia global, nós podemos pensar quando e como poderemos guiar esse grande número de pessoas à salvação? Isso é algo que será cumprido com nossas próprias habilidades? Absolutamente impossível. Para essa missão impossível, Deus prometeu. Apesar de haver muitos midianitas, os ferirás como se fossem um só homem, já que eu estou contigo. Quando Deus nos chama, Ele sabe melhor do que ninguém que nós hesitaremos como Gideão e que seremos irresolutos como Moisés. Na história do Êxodo, nós podemos ver que, quando Moisés foi chamado por Deus, ele hesitou muito e estava com medo. Ele pensou que ficar contra o Egito, o reino mais poderoso do mundo, naquele tempo, e salvar os israelitas de lá, não seriam tarefas fáceis. Não importa quanto ele tentasse trazer um método possível, parecia uma missão impossível. Por isso, disse a Deus, Senhor, eu sou pesado de boca e pesado de língua, e nunca fui eloquente. No livro do Êxodo, nós podemos ver Moisés dando desculpas. Gideão também hesitou no início. Ainda que tivesse hesitado, quando chegou a crer que Deus estava com ele, ele pôde ser um grande guerreiro que derrotou 135.000 midianitas com somente 300 soldados. Nós estamos agora pregando o Evangelho de Deus em cada área. Através da pregação, o que pensamos? Eu sou qualificado? Eu posso realmente cumprir esta missão? Eu tenho tal habilidade? Quando olhamos para as nossas próprias habilidades, somos incapazes. Mas Gideão derrotou os 135.000 midianitas com apenas 300 soldados, porque ele era um homem habilidoso. Vamos para o livro do Êxodo e vejamos a cena onde Moisés não respondeu sim de imediato ao chamado de Deus. Livro do Êxodo, capítulo 3, versículo 10. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito, do meio da sarça ardente,
Deus chamou Moisés. Se uma sarça fica em chamas, o fogo a consumirá pouco depois, ou se espalhará a outros lugares. Mas o fogo ficou somente naquele lugar. Lá, ele ouviu a voz de Deus dizendo: Eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Moisés ficou assustado. Versículo 11. Então disse Moisés a Deus: Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: Eu serei contigo. Não te preocupes, eu serei contigo. E este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Naquele momento, Moisés não disse: Ó Deus, já que me chamou, eu irei. Ele não pôde dizer isso. Ele estava com medo. Ele estava com medo de Faraó e da poderosa nação do Egito. Quando ele pensou na sua habilidade, não parecia que fosse funcionar, ainda que ele fosse. Eu realmente posso fazer isso? Nesta situação, vejamos o que Deus disse a ele. Livro do Êxodo, capítulo 4, versículo 10. Então, disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui, como? Ele deu uma desculpa a Deus. Eu não ensino bem a Bíblia e não sou eloquente. Então, o que é que eu poderei realizar? Sou incapaz. Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou, como? Pesado de boca e pesado de língua. Quando chamados por Deus, tanto Moisés quanto Gideão estavam hesitantes e com medo. Olhando para trás, para o que seriam capazes de fazer, pensaram que não poderiam realizar a magnífica obra com suas próprias habilidades. Vejamos o que Deus replicou nessa situação. Versículo 11. Respondeu-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Mesmo assim, Moisés não podia se livrar dos seus pensamentos. Versículo 13. Ele, porém, respondeu: Ah, Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Ele quis dizer: Eu não acho que eu seja a pessoa certa. Então, se acendeu a ira do Senhor contra Moisés, e disse: Não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te, se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás, e lhe porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca, e com a dele vos ensinarei o que deveis fazer. Moisés e Arão foram ao Faraó, pelo chamado de Deus, e disseram a ele para deixar os israelitas irem. Depois do poder da Páscoa, eles receberam o que pediram ao Faraó. Pessoal, revendo estas histórias passadas, sentimos que a Bíblia contém a reflexão de nós mesmos vivendo nesta época, não é? Isso é realmente como agimos. Nós hesitamos pensando: eu realmente posso fazer isso? As pessoas deste país ouvirão o que eu prego? As pessoas nesta área são de classe alta. Elas receberão a pregação se alguém como eu pregar para elas? Pessoal, quem nos envia? Deus nos diz para irmos. Por isso, estamos indo. Quando Moisés foi, Deus já tinha preparado todas as coisas necessárias para resgatar os israelitas do Egito. Deus já tinha preparado tudo para que Moisés pudesse cumprir a obra, não é? Para receber as bênçãos do reino dos céus, é preciso ter a fé para crer na obra de Deus.
Deus nos envia. Como Moisés e Gideão, Deus nos envia. Então, devemos ir até os confins da terra, crendo que Deus nos enviou. O que nós devemos fazer com coragem? Quando nós ensinamos às pessoas o Evangelho, obras maravilhosas que nunca imaginamos acontecerão. Até mesmo o reino mais poderoso do mundo, o Egito, se rendeu diante de Moisés, que era pesado de boca e pesado de língua. Ele se rendeu diante de Moisés? De fato, se rendeu diante de Deus. Deus realizou essa obra através de Moisés. Foi o mesmo com Gideão. Como o menor da sua casa, que pertencia à tribo de Manassés. O que ele poderia fazer? Assim Deus disse: eu sou contigo, não te preocupes. Deus prometeu a todos nós que Ele estará conosco. Vejamos o Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e o quê? Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Deus disse: eu estarei convosco. Agora, ide. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizai-os no nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Ensinai-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Essa missão foi declarada ao mundo. Vocês acham que não será feita? Isso foi feito tanto no Egito, como na história de derrotar os midianitas. Foi feito. Também, quando Jericó caiu, quem estava com eles? Deus estava com eles. Isso não é algo que certos ministros pastorais devem fazer, mas o que nós todos devemos realizar. Já que Deus mandou todos os filhos de Sião fazer essa obra, nós devemos firmemente crer que Deus já nos deu as habilidades para realizá-la. Nós devemos crer absolutamente nisso. A mãe já não disse para os nossos irmãos e irmãs em Sião se tornarem grandes obreiros? Então sejamos grandes obreiros. Eu ainda não sei como explicar. Eu mal posso encontrar onde está Gênesis ou Apocalipse na Bíblia. Nesta situação, como eu posso realizar a obra? Pessoal, Deus faz todas as coisas serem feitas. Somente se tivermos fé de salvar almas, Deus fará vocês serem como Moisés, como Gideão e como Josué. Deus não prometeu: estou convosco todos os dias, até a consumação do século? Pregar não é uma obra feita apenas por oradores eloquentes. É uma obra que todos os filhos de Sião podem fazer, conquanto sejamos filhos acompanhados por Deus. Tal membro conseguirá por causa da sua eloquência, e outro por causa do seu título maior. Este é um pensamento de homens. Abandonemos os pensamentos de homens e creiamos que Deus está conosco. Então nós podemos fazer um bom trabalho como Moisés e Gideão, ainda que sejamos pesados de boca. Se Deus está conosco, podemos fazer tudo. Dizendo: eu não disse que eu estaria com vocês? No Evangelho de Mateus, capítulo 28, o que Deus diz? Estou convosco todos os dias até a consumação do século. Certamente, nós podemos pregar aos nossos vizinhos, todos que encontrarmos, nossos amigos, parentes e conhecidos. Se nós semearmos o Evangelho nos seus corações, quer ouçam, quer deixem de ouvir, algo funciona neles. É por isso que nós devemos continuar a pregar o Evangelho.
Quando se trata da pregação, nós não devemos ser tímidos. Como Gideão disse, Senhor, como eu posso fazer esta obra? Eu sou o menor e mais pobre da tribo de Manassés. Como alguém como eu pode fazer esta tarefa? Estou com medo. Deus disse, Gideão, eu estarei contigo, não te preocupes. Já que sou contigo, ferirás os medianitas como se fossem um só homem. Deus que falou essas palavras está agora nos enviando, dizendo, pregai o Evangelho em Samaria e aos confins da terra. Eu vos ajudarei. Nós fomos chamados. Deste momento em diante, de acordo com as palavras da mãe, todos os irmãos e as irmãs de Sião devem se tornar grandes obreiros. Nós somos os últimos cidadãos celestiais que foram chamados por Deus. Vocês creem nisso? Se vocês creem nisso, por favor, não percam essa fé. Joguem fora o pensamento, é impossível por causa disso e daquilo. Mas, simplesmente vão em frente, lembrando que nós fomos chamados por Deus. Quando estamos sob o chamado de Deus, cada um de nós precisa fazer a si mesmo uma pergunta. Ao invés de perguntar a nós mesmos, eu tenho habilidade o suficiente ou eu sou qualificado para fazer o trabalho, nós devemos focar nesta questão. Quem me chamou? Se nós fomos chamados por Deus e estamos convictos de que fomos enviados por Deus e que fazemos a obra do Evangelho, nós não precisamos nos preocupar ou nos sentir perturbados por nada. Pensem em Gideão e Moisés. Vejam Josué. Aqueles que são chamados e enviados por Deus não têm nada para se preocupar. Nós precisamos apenas ir em frente e fazer a obra de acordo com a palavra de Deus. Deus tornou uma alta montanha em uma terra plana e tornou um oceano profundo em uma terra seca. O Rio Jordão, em seu estágio de cheia, secou diante de Deus. O forte muro de Jericó caiu instantaneamente e os inimigos que nos intimidaram derreteram como neve. Deus fez todas as coisas possíveis. A partir de hoje, vamos dar ouvidos e prestar mais atenção à voz de Deus. Quando Deus diz, marchem adiante, cruzem o Jordão, nós simplesmente marchamos em frente e cruzamos o Jordão. Nós não precisamos da nossa própria habilidade ou conhecimento. Nós não precisamos calcular nada. Nós fomos chamados por Deus. Eu quero que vocês compreendam que a missão de pregar, que está diante de nós, não é nada impossível através das histórias de Gideão e de Moisés. Nosso Deus é onipotente. Pessoal, todos vocês confirmaram, certo? Aquele que opera 200 bilhões de galáxias é o nosso Deus. Quão pequena é a Terra dentre elas? Crendo absolutamente que Deus certamente cumprirá tudo o que deverá ocorrer neste pequeno planeta. Vamos completar nossa missão do Evangelho e retornar ao reino dos céus juntos. Esperando que recebam muita graça, concluo o sermão. Muito obrigado.